Bom dia, alunos terceiro médio, sejam bem-vindos. Hoje, correção do módulo 11, associação de geradores. Primeiro exercício. Dispondo de algumas pilhas idênticas de resistência interna desprezível, fios e pequenas lâmpadas de mesma potência, um estudante monta alguns tipos diferentes de circuitos elétricos conforme a figura a seguir. Ele montou 4 circuitos. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula pelos circuitos. Aqui estão as opções, qual delas está correta? Vamos analisar primeiro o circuito 1. Vamos analisar a corrente. Vamos chamar de intensidade da corrente 1 no circuito 1. O que nós vemos aqui? Uma voltagem e apenas uma resistência. Então tem aqui força eletromotriz sobre uma única resistência, que é a lâmpada. Esse é o circuito 1. O circuito 2, nós temos aqui 2 lâmpadas e uma resistência. 2 lâmpadas, cada uma tem uma resistência e uma voltagem. Então vamos chamar aqui de intensidade da corrente 2, circuito 2. Então tenho uma força eletromotriz para 2 resistências. Cada lâmpada uma resistência. Circuito 3, analogamente, vamos chamar de I3. Nós percebemos aqui, tem 2 voltagens aqui, olha. Então tem 2 forças eletromotrizes para uma única resistência da lâmpada. E aqui eu tenho, eles estão em paralelo, né? Então nós temos aqui o I4, então nós temos aqui E sobre R. Ok? Esse circuito. O que nós podemos identificar aqui? Resumindo a obra, percebemos que o I2 é menor que o I4. Percebemos que o I1 é menor que o I3. Percebemos que o I1 é igual ao I4 e que o IA é igual ao IB, ok? A e B, vocês perceberam aqui, ó, A e B. Então, a alternativa que corresponde ao exercício, vamos verificar. Número 1, a corrente que circula pelo circuito 2 é menor que o 4? 2 é menor que o 4, percebemos, isso é verdadeiro. A corrente que circula pelo circuito 1 é menor que 3? Percebemos, ó, I é menor que 3, verdadeira. A corrente que circula em 1 é menor que 4? 1 tá, é igual a 4, então é falsa. No circuito 2, quando a corrente passa pelo ponto A, ela é maior que quando passa pelo ponto B? Elas são iguais, né, gente? Então é falsa também. Então tem como alternativa 1 e 2 corretas. 1 e 2 corretas é a letra A. Isso é análise de circuito. 2. Um rádio utiliza 4 pilhas de 1,5 volts. Então, ele pensando aqui, vou escrever aqui embaixo, ó, já pode parar ali, gente. Eu tenho como elas estão em série. Um rádio utiliza 4 pilhas de 1,5 volts, resistência interna de meio. Então, cada pilha, além de ter 1,5 volts, tem uma resistência interna de meio ohms, cada uma. Considerando que as pilhas estão associadas em série, a força eletromotriz e a resistência equivalente são. Então, vamos chamar assim, ó, força eletromotriz que estão em série é igual às 4 pilhas que multiplica por 1,5 volts. Eu vou ter 6 volts. A resistência interna estão em série também, são 4 resistências, que multiplica meio ohm. Eu vou ter 2 ohms. Então a alternativa é a letra E. Terceiro, 6 pilhas ideais e iguais, cada uma com diferença potencial V, estão ligadas em um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada na figura.
Nessas condições, a intensidade da corrente medida pelo amperímetro, a ideal colocada na posição indicada é... O que nós percebemos aqui, gente? Como as pilhas são ideais e também o amperímetro é de ideal, a resistência R é submetida a uma tensão elétrica de 2 volts. Ela percute uma corrente elétrica dada por quem? A intensidade da corrente, vamos chamar assim, é igual a 2 volts sobre R. Letra B. Na página seguinte, 112, número 4. A figura esquematiza 3 pilhas idênticas de força automotriz 1,5 volts, resistência interna de 1/10 ou 100 ou 10 centésimos de ohms. Então, cada uma delas que você está observando aqui, ó, tem 1/10 de resistência interna. Ó. 1 ohms cada um, 1/10 de ohms cada um, ou 10 centésimos. A corrente elétrica atravessa a lâmpada. Tá? Então, vamos marcar aqui a intensidade da corrente. 9/10 ou 90 centésimos de ampere. A resistência elétrica da lâmpada é igual a... Bom, vou fazer um novo desenho. É um desenho aqui bem simples. Como estão em série... Fica assim, o somatório das resistências aqui, percebemos. A DDP, 4,5 volts. A intensidade da corrente, 9/10 de ampere. E aqui a resistência da lâmpada. O somatório de R aqui, 3/10 de ohm, 30 centésimos de ohms. Fica assim o desenho. Aplicando a lei de Poilet, ou Poilet, quem quiser chamar assim, lei de Poilet, diz que a intensidade da corrente que atravessa é igual à força eletromotriz sobre o somatório das resistências. A intensidade da corrente eu tenho, que é 9/10 de ampere, igual a força eletromotriz, é igual a DDP, 4,5 volts, sobre os 3/10 da pilha, mais a resistência da lâmpada. Fazendo regra de 3 aqui, a resistência da lâmpada vai ficar 4,7 ohms. Isso é a resposta à letra E. E o último, uma bela figura, que 2 resistores estão em série, né? 2 geradores estão em série. Da Escola Naval. A figura acima mostra o circuito contendo 2 geradores idênticos, sendo que um deles possui a força automotriz de 10 volts, resistência interna de 2. A corrente interna I, em amperes, medida pelo amperímetro ideal, a DDP em volts, medida pelo voltímetro ideal. Vale respectivamente... Bom, gente, os 2 geradores, vou escrever aqui, os 2 geradores estão ligados em série. Ou seja, para se fazer a leitura do voltímetro, gente, futuramente, tanto faz se usar o gerador 1 com o gerador 2, não faz diferença. Como eles estão em série, vamos aplicar que a intensidade da corrente é igual ao somatório de série, gerador 1 com gerador 2, sobre o somatório das resistências. Então a intensidade da corrente que atravessa vai ficar, são idênticos, então 10 volts para cada um, e 2 amperes, 2 resistência interna de cada um deles. 2 ohms, olha, 10 e 2. Isso vai dar 20 sobre 4, 5 amperes. Essa é a resistência interna, essa é a intensidade da corrente. Para a leitura do voltímetro,
Tanto faz gerador 1 ou gerador 2, tanto faz. Geradores 1 ou 2, tanto faz. Então, U é igual ao gerador 1 menos a resistência do 1 vezes a intensidade da corrente que acabamos de calcular. DDP é igual. Força eletromotriz gerador 1 é 10, que é idêntica à do gerador 2, menos a resistência interna do 1, que é 2, também gerador 2 é 2, gerador 2, e intensidade da corrente que é 5. 10 menos 10, 0. Então a intensidade da corrente é a letra D. 5 e 0. Lembre-se de TC, obrigado pela atenção, bom fim de semana, forte abraço.